Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E esse é o terceiro episódio especial em parceria com a V4 Company, uma série especial sobre marketing digital para te ensinar a ter lucro nas suas atividades de marketing. Tenho certeza que você está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Aplica muito marketing digital na sua empresa para alavancar os seus resultados. Hoje em dia isso é fundamental. E hoje quem vem por aqui é o Guilherme Lippert, que é cofundador e Chief Revenue Officer, o CRO da V4 Company, que é a maior rede de assessoria de marketing digital do país. Ele vai explicar para a gente como montar uma estratégia de lançamento de um produto ou serviço no mercado com foco em aumento no Lifetime Value, que é o LTV, famoso LTV. Fica com a gente até o final desse papo, daqui a pouquinho, Guilherme Lippert chega por aqui. Bom, mais um aviso, se você quiser ouvir os 2 primeiros episódios desse quadro especial, é só acessar pelo link que está na descrição do programa. Guilherme Lippert é cofundador e Chief Revenue Officer da V4 Company, a maior rede de assessoria de marketing digital do país. Ele já atuou à frente de campanhas para gigantes do mercado como Spotify, investindo mais de €1 milhão em 6 países da América Latina. Atualmente ele lidera a frente de faturamento da V4, explorando ao máximo todas as opções de aumento de receita da companhia a partir da base de clientes, além de contribuir ativamente no planejamento estratégico da organização. O Guilherme Lippert também é host do Roy Hunters, o podcast de marketing da Infomoney, com foco em assuntos relacionados a growth, marketing digital e business. Guilherme Lippert, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Pô, eu que agradeço, uma parceria maravilhosa aqui, obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho com vocês hoje sobre produto, LTV, desenvolver coisas que realmente cativam o cliente e mantém esse relacionamento a longo prazo, né? Que legal, Guilherme. Pô, Guilherme, e assim, a gente tem produzido aqui ouro puro aqui pra galera, né? O primeiro episódio aqui foi com o Fernando, né? Fernando Viana. O segundo foi com o Max Sátiro, que é o CMO da V4. E agora contigo aqui, que é o CRO. Vamos começar explicando aqui pra gente aí qual que é a tua função hoje aí na V4 aí, Guilherme. Boa. A função de Chief Revenue Officer, ou CRO dentro de uma empresa, ela é bem recente, assim, então, de forma bem resumida para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, é o cara que cuida da jornada inteira da receita de uma companhia. Então essa é a ideia. Então a ideia é que hoje eu estou olhando junto com o Max, junto com o Torres, que é o nosso cara de operações aqui, e também olhando para a parte de monetização. Então estou olhando aquisição com o Max, operação com o Torres e monetização que está diretamente na minha mão. Existem várias ideias aqui dentro da V4 da gente mudar isso no futuro, quem sabe, ter estruturas diferentes, mas a questão aqui é que eu tenho que estar prestando atenção de como que o nosso cliente vai entrar, quais são os motivos pelo qual ele compra a V4, como ele está sendo operado lá com o Torres e como que a gente vai fazer para trazer o crescimento junto com esse cliente ao longo do tempo. Então essa é a ideia, é cuidar da jornada inteira do cliente, porque isso é o que traz receita, isso é o que traz revenue, por isso que a função se chama Chief Revenue Officer. Perfeito, então ela está totalmente ligado aqui ao que eu falei aqui do Lifetime Value, né? O LTV, que é a receita que o cliente gera ao longo da sua vida, né, em uma organização. E eu queria que você começasse então esse nosso bate-papo, né? Assim, por que essa métrica ela representa algo tão importante para toda e qualquer organização? Cara, eu acredito que assim, se fala, no geral, muito sobre retenção ser algo importante, lifetime value ser algo importante, o LTV sobre CAC, né, aquela conta mágica que você tem que saber no seu negócio, senão você não sabe se você está de fato ganhando dinheiro. Enfim, no fim do dia, tudo isso está absolutamente relacionado com conseguir ganhar mais dinheiro com esse cliente quanto mais o tempo passa. Então, quanto mais eu deixo esse cliente na minha base consumindo, comprando os meus produtos, mais dinheiro a gente vai ganhar. Só que qual que é a questão? A questão aqui que muitas vezes a gente não fala ou talvez não ouve exatamente, é que a maior parte da lucratividade do business, a maior parte da lucratividade dos negócios, ele está relacionado com quanto mais tempo esse cliente fica com a gente, maior vai ser a minha relação de LTV sobre CAC, e o que isso traz para a gente de vantagem dentro dos negócios é que o meu CAC ele vai ter uma possibilidade de ser maior ao longo do tempo. Então,
que a gente também ouve, né? Se a gente for falar com pessoas de mídia paga, por exemplo, for falar com um cara de um gestor de tráfego ou algo do gênero, ele vai sempre falar, nossa, meu custo está aumentando, o meu CAC está sendo cada vez maior, né? O custo que tem cada um dos clientes que eu trago para os meus negócios, ele está cada vez crescendo mais. E o fato é que isso é uma realidade, a tendência disso é meio que só piorar, essa é a verdade, porque quanto mais as pessoas descobrem mídia paga, descobrem um canal ou outro de mídia, mais caro isso vai ficar. Pensa o podcast mesmo, né? Se você tivesse milhares de empresas aqui proporcionando anúncios para vocês e querendo muito utilizar o canal, se literalmente fosse isso, né? O cenário fosse milhares de empresas, o que aconteceria com o custo de cada um dos episódios ou de parcerias que vocês fazem? Esse custo ia aumentar. Naturalmente, vocês iam ver uma demanda muito grande, vocês têm uma oferta limitada, né? Ou vocês vão aumentar o número de episódios, enfim. Mas no fim do dia, quanto mais empresa tem, mais caro esse canal vai ficar. É isso que acontece com todos os canais de mídia paga, todos os canais de mídia tradicional, por isso que uma TV é cara. Então, o fato é que a mídia ela só vai ficar mais cara. Então, qual que é a nossa forma de lutar contra isso ou de conseguir continuar aproveitando essas mídias? São duas formas. A primeira é a gente ser mais eficiente nessa mídia, e aí é um outro podcast, é uma outra discussão, isso aí deve ter sido falado até com o Max, enfim. Então isso é uma outra discussão. Vou até anotar para o nosso próximo episódio aqui, essa pauta, viu? Exato, perfeito. E aí, no fim do dia, a segunda fórmula aqui, né, ou solução, não é nem uma fórmula, mas enfim, a solução que a gente tem é aumentar o nosso LTV. É quanto mais eu conseguir faturar com esse meu cliente, mais eu posso pagar em CAC, né? Então, a lógica é simples. Se o cara paga R$100 por mês e hoje eu pago R$30 para adquirir ele, ou melhor, vamos dizer que ele gaste no total para facilitar a conta, né? Tudo que o meu cliente gasta comigo são R$100, super pouco, e eu gasto R$30 para trazer esse cara. Minha relação de LTV sobre CAC, né? Se eu pegar 100 e dividir por 30, ela é de 3. Beleza? Dependendo da minha margem aqui, no fim do dia vai ter uma diferença maior ou menor aqui, né? Se ele me gera R$100 de margem e me custa R$30, eu tenho LTV sobre CAC de 3, é mais ou menos essa conta. Então, pô, isso é bom. Porém, se esse custo aumenta para 50, se ele aumenta para 70, essa conta ela só piora. Porém, se eu faço esse cara gastar comigo 200, 300, 1.000, R$2.000, mais caro eu posso pagar e eu consigo tornar essa conta lucrativa ao longo do tempo. Então essa é a ideia. A graça e o motivo pelo qual a gente tem que focar em LTV é que a gente vai, no fim, ganhar mais dinheiro, mas isso também nos traz longevidade, nos traz a possibilidade de investir em mais canais e de continuar escalando nesses canais que a gente já está utilizando. Pô, já começamos aqui com uma aula, cara. Só essa resposta aqui já é uma masterclass aqui com Guilherme Lippert. Bom, Guilherme, você descreveu perfeitamente o cenário do marketing digital atual, né? Então, assim, as nossas principais mídias de marketing digital, de tráfego pago, vamos dizer assim, vamos lá, o Facebook, Meta Ads, né, que veicula aí no Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós temos aí também Google, enfim, LinkedIn. Essas mídias, elas estão se tornando cada vez mais caras, né? O custo de aquisição do cliente. Você vai das métricas mais básicas, como o custo por clique, né? É um absurdo. Então, assim, antigamente, quem é das antigas aí, que já faz marketing digital há mais tempo, vai lembrar que pagava centavos para alguma pessoa clicar num anúncio. E hoje em dia, esse custo, né, ele chega a ultrapassar ali R$1, R$2, R$3, R$4, R$5. Tem anúncios, né, que a gente vê até com custo de clique acima disso, chegando até em R$10 aí, dependendo do anúncio. Quando o anúncio não for muito bom, ele chega a passar, né, dessa barreira de R$10. E, bom, então isso tem implicado num desafio cada vez maior para os profissionais de marketing, e você descreveu aqui que a estratégia, né, ideal para aumentar ali a rentabilidade é você gerar receita ao longo do tempo com esse cliente. Bom, qual que é, então, agora vamos aqui dar um passo atrás, né? Como é que a gente pode, então, planejar essa jornada do cliente para que ela se torne mais longa dentro da nossa empresa? Porque muitas empresas, elas têm um produto só, ou elas têm uma esteira curta de produtos ou serviços, né? Que, de repente, não dá para extrair muito valor daquele cliente ao longo do tempo. Como é que a gente pode aproveitar, já que é tão difícil, né, você adquirir um cliente, está cada vez mais caro, como é que a gente pode aproveitar no momento que a gente conquista esse cliente para a gente rentabilizar, né, em cima dele ao longo do tempo?
Perfeito. São vários pontos, né? Tem a questão do custo por clique aqui que você comentou, e de fato está bem relacionado com o que eu trouxe da mídia estar ficando cada vez mais cara. Eu já vi custo por clique, tem palavras-chave no Google que o custo por clique é de R$ 100, para Nossa, tu ter uma noção. isso sem só pro Então, cara clicar, né, dependendo do Guilherme? produto que você tem Porque aí, às vezes o cara clica e nem espera carregar a página, né? Ainda tem isso, né? é, nem me fala, né? São os problemas da mídia paga que são naturais aí do modelo de negócio. Mas enfim, quando a gente fala de desenvolver esses produtos e aumentar o LTV dos nossos clientes, tem várias coisas que eu consigo pensar aqui que são legais, mas eu acho que talvez a parte mais importante, vou até ver aqui se eu consigo pegar um lápis e uma caneta para organizar as ideias e fazer algo que a galera consiga depois pegar como se Boa. fosse um framework. Deixa eu pegar aqui uma caneta, só um segundo. Boa, vamos lá. Então eu acho que tem aqui, ó, primeiro ponto vai ser a questão do problema. Então, aqui, ó, foi, agora vai. A gente tem um problema, eu vou explicar o que é e como que a gente pode pensar no problema. 2, a jornada. E do 2 já vai virar o 3 aqui que a gente vai ter então a tal da esteira de produtos, né? Primeiro ponto, a gente tem que pensar em se apaixonar. Uma empresa, o cara que vai ser o criador, o dono dessa empresa, ou se você vai ter um gerente de produtos ou algo assim, para mim, eu gosto muito de um livro chamado Fall in Love with the Problem, né, que é tipo assim, morra de amores pelo problema e não pela solução. Se não me falha a memória, esse livro só tem em inglês, então é Fall in Love with the Problem, not the Solution, mas é um livro muito legal. E qual que é talvez o principal ensinamento desse livro? Eles falam muito sobre as formas de se criar produtos, de se criar soluções, que as startups são desenvolvidas e tal. E a grande questão aqui é que muitas vezes a gente se apaixona por uma solução. A gente se apaixona por Por exemplo, no caso da V4, né? Se a gente vai aqui, a gente ajuda outras empresas a vender mais com a internet e a gente faz isso através de um modelo de serviços. Pô, legal, a gente vai lá, presta serviço, ajuda os caras a fazer as campanhas, ajuda a fazer uma página, a mexer no CRM e, enfim, várias soluções diferentes. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se a gente pensa que a V4 ela é uma empresa de serviço, quando a gente descobre talvez que existe um software, vamos supor, né, não existe esse cenário ainda, mas vamos dizer que existisse aqui um sisteminha que o cara vai lá, escreve a empresa dele e cria tudo. E ele presta todo esse serviço de forma automatizada para esse cliente. Pô, V4, se eu penso com a cabeça de eu sou a solução em serviço para marketing digital, eu vou não aderir a essa solução tecnológica e eu vou ficar com receio dela, eu vou ter medo dela. Porém, eu estou apaixonado nesse caso, nesse cenário, eu estou apaixonado com a minha solução, que é um serviço de marketing digital. E o jeito correto de pensar aqui é que eu tenho que estar muito mais apaixonado com o problema que o meu cliente tem, que nesse caso aí a gente tem que chegar na definição do que é o problema, né? Mas para mim, o problema nesse exemplo aqui não é nem fazer uma campanha, sabe? O problema não é nem a gente subir uma página ou saber fazer um criativo ou ter o problema da mídia tá ficando cada vez mais caro. O problema que a gente identificou na V4 é o problema de que uma empresa ela precisa vender. Então aqui a gente tem que se deparar e a gente tem que discutir, e aí entra mais uma dica aqui dentro desse aspecto do problema, é discutir isso com o cliente. A gente tem que discutir, ouvir, conversar com o nosso cliente, conversar com pessoas que já estão grandes já têm solucionado os problemas que a gente pensa em solucionar aqui para descobrir qual que é a raiz. Né? A raiz da dor desse nosso cliente. No caso da V4, a gente descobriu que venda é a raiz de todos esses problemas. A pessoa só vai lá fazer uma campanha de mídia paga, ela só pensa em subir um site, ter um WhatsApp, ter um atendente, porque no fim do dia o que ela quer? Ela quer que a empresa dela venda mais. Esse é o grande ponto. Então, se hoje a gente faz isso através de serviço, ou amanhã a gente vai fazer isso com AI, ou depois a gente vai fazer isso com a nova solução do mercado, indiferente para a gente, isso não importa. O que importa é qual que é de fato o problema, que ele é, de certo modo, universal para todas as empresas, todas querem vender mais, todas querem crescer, todas querem ter mais clientes, para que a gente consiga encontrar depois formas de solucionar esse problema. Então, ponto 1,
encontrar o problema que você está solucionando. E aí tem vários termos que a gente pode pensar aqui para ajudar a encontrar o problema. Esse livro que eu já citei é um deles. Um outro conceito que é legal a gente pensar aqui é o Jobs to be done. Esse aqui é bem antigo, já bem conceito bem, já deve ter falado 1 milhão de vezes aqui no Café com a DM com outras pessoas, né? Mas é de fato descobrir lá o trabalho a ser feito. Qual que é o trabalho a ser feito? Aí dá o exemplo mais tradicional do mundo, que é o da furadeira. Pô, o cara não compra uma furadeira porque ele quer uma furadeira. Não, ele compra uma furadeira porque ele quer o furo na parede. E aí a gente vai além. Ele não quer o furo na parede, ele quer botar um quadro na parede. E aí você pode ir mais além ainda, né? Não é nem o furo, nem o quadro na parede, mas sim é a sensação de que aquele quadro vai passar para ele no fim de tarde, quando ele chegar em casa depois do trabalho. E é por essa sensação de ter o quadro na parede que ele compra uma furadeira, né? E é de fato entender lá a raiz da coisa para a gente descobrir o problema que a gente está no mercado solucionando. Ponto 1 é esse. Então a gente, e isso é muito importante, porque se isso está errado, todo o resto vai dar errado, certo? Então se a gente não sabe qual que é o problema, a gente não consegue resolver o resto. E depois, a gente descobrindo esse nosso problema, aí a gente vai começar a pensar em soluções para esse problema. Então, a V4, ela entendeu lá atrás, isso 12 anos atrás, né, iniciando com o Denner, logo na sequência comigo, a gente entendeu que, pô, a principal coisa que as empresas querem, elas querem vender. E aí, vender, a gente tem várias formas de ajudar essas empresas a vender mais. A gente pode vender mais com um carro de som. A gente pode vender mais, ou vamos pensar maior, né? A gente pode vender mais com marketing, mas a gente pode vender mais com bons times de vendas. E a gente pode vender mais com, sei lá, com melhores processos dentro da empresa, ou a gente pode vender mais porque a gente contrata melhores pessoas que vão nos ajudar a vender mais. Então, meio que tudo você pode resumir como faz ajudar a empresa a crescer mais e a vender mais. Só que o que a gente manja? Né? O que a gente sabe fazer? Pô, o Denner lá atrás, ele sabia vender mais com a internet. Então, isso ele manja. Será que isso aqui resolve algum problema muito bom, muito importante para os negócios e para alguém? Pô, resolve. Tem o negócio de vender mais nas empresas. Internet estava surgindo lá atrás, pô, o negócio não surgindo, né? Já tinha surgido há muito tempo, mas redes sociais, marketing digital está conectado aqui e parece ser uma boa forma de solucionar esse problema. Dito e feito, faz sentido, tem fit, começa a vender e isso funciona, né? E o jeito de vender, o produto que a gente vai oferecer para o nosso cliente, você vai variar ele várias vezes. Essa é a moral, é a ideia aqui. E a primeira vez que a gente criou um produto dentro da V4, ele foi uma forma diferente de vender. Aí eu vou, e se você quiser me interromper aqui, pode me interromper, mas eu vou só contar essa história, né? Porque lá atrás, a gente já conhecia, a gente olhou para o mercado, a gente entende empresas similares e potenciais concorrentes e vê que eles vendiam as coisas separadas e tal. E a gente acreditava que para o nosso tipo de cliente, para o cliente que a gente estava focando naquele momento, que eram empresas menores e tal, lá no início, a gente pensava assim, cara, é um empresário, ele não necessariamente sabe aquilo que ele precisa agora no quesito marketing. Ele tá com um monte de problema na cabeça lá, um monte de situações que ele não sabe muito bem como resolver. Então, se eu chegar nele e ainda ter que pedir para ele me dizer o que ele quer, me dar um briefing, me pedir corretamente aquilo que ele talvez necessite no digital, ferrou. Então eu vou fazer uma oferta única que vai ser a solução dos problemas para ele na vida do marketing, e esse vai ser o meu primeiro produto. E a gente rodou assim por, sei lá, 11 anos, praticamente. Com uma oferta única, um produto único, que é o produto de assessoria de marketing, que a gente vai lá, vende para os clientes e fala, eu vou resolver tudo que você precisa. Nos últimos meses aqui, no último, quase o último ano, os últimos 8, 9 meses aqui da V4, a gente foi criando vários outros produtos que são meio que uma forma de dividir a assessoria em vários problemas diferentes, certo? Então esse é meio que o case de Product Management, Product Marketing Management que eu estou fazendo aqui na V4. Mas na prática o que a gente foi fazendo foi destrinchar em vários problemas diferentes que o cara tem, e a gente ainda serve como um consultor para esse cliente. A gente tem lá 7 soluções diferentes, ao invés de ser só a assessoria, a gente tem 7 soluções diferentes que a gente oferta isso com combinações distintas para ele e ver o que cabe no bolso. Pô, vamos fazer uma solução mais simples de 4, 5 mil reais por mês aqui para a gente iniciar com 3 produtos, né, 3 serviços aqui?
Vamos, pô, beleza, faz sentido, cabe no bolso, é legal. Ou não, vamos fazer um negócio muito completo aqui, vai custar 100 mil reais por mês e, pô, essa empresa já é grande, ela já pode bancar isso aqui. Então, depois que a gente descobre o problema e a gente sabe aquilo que a gente sabe fazer de melhor que soluciona esse problema, a gente vai entendendo qual que são os problemas, os múltiplos problemas que esses clientes têm e quais são as formas que a gente tem de solucionar eles, criando então a jornada e essa esteira de soluções para o nosso cliente. Sempre vai iniciar meio que você resolvendo uma coisa específica. E na maior parte das vezes, essa coisa específica é aquilo que você sabe fazer de melhor, certo? E ao longo do tempo, conforme você vai conhecendo melhor os clientes, conforme você vai conhecendo melhor a jornada desses clientes, você vai adicionando novas soluções que eventualmente também podem abranger problemas diferentes do cliente. Você começa com um problema, você vai solucionando esse problema, talvez tenham mais formas e mais produtos de você aprimorar a solução desse problema. E no futuro, conforme o tempo vai passando, você pode também solucionar dores diferentes do cliente. Vão ser formas diferentes que o cliente pode te solicitar coisas, te solicitar soluções. Então, eu acho que esses 2, 3 pontos aqui são os que são mais importantes para a gente começar esse desenvolvimento de produtos dentro da empresa. Primeiro é entender qual que é de fato a causa raiz das dores e do problema desse cliente, e a gente começar a desenhar essa jornada de soluções, essas soluções diferentes que a gente vai oferecer para resolver esses problemas do cliente, e isso vai começar a formar uma esteira de produtos na nossa vida com o nosso cliente. E aí a última coisa que eu quero trazer aqui só é esse termo jornada, né? O termo jornada é um negócio muito importante, porque conforme a gente foi passando aqui na V4 o tempo, conforme a gente foi discutindo cada vez mais com os nossos clientes, a gente foi aperfeiçoando essa jornada com ele. Então a gente foi entendendo, pô, esse cara ele vem aqui, ele pesquisa a gente, aí ele encontra o nosso site, aí ele se cadastra, e aí a depender do tamanho que ele tem de empresa, ele vai ter situações diferentes que ele está passando, e aí argumentos diferentes funcionam de forma diferente com esse cliente. Então, a gente entender muito bem a jornada do cliente, ou seja, os momentos de vida que ele tem, seja esse um negócio B2B como o nosso, seja ele uma estética, uma academia, sei lá, no fim do dia você tem que compreender profundamente o seu cliente, os motivos pelo qual ele poderia sequer comprar uma solução como tua, as dores que ele passa e quais são as etapas em comum que esse cliente tem ao longo da vida dele. Literalmente ao longo da vida, né? No nosso caso, vida numa empresa é literalmente tempo, às vezes pode ser vista como faturamento, né? A vida, no caso de uma estética, ela vai ser muito relacionada talvez com a idade, a vida num varejo vai depender muito do produto que você está falando, do produto que você vende, porque cada produto está atrelado com uma dor diferente, cada dor vai ter uma jornada e um tipo de cliente consumidor diferente. Então, cada tipo de negócio vai ter uma complexidade, mas tudo parte de entender o cliente, entender esse problema e a partir dele ir desenhando soluções e como isso se encaixa na jornada de vida desse cliente. Muito bom, pô, Guilherme. Sabe que você apresenta também aqui, né, o podcast aqui do Roy Hunters, né? E uma das grandes um dos grandes benefícios de se apresentar um podcast é que você aprende enlouquecidamente, cara. Então, você está falando aqui, eu já estou ao mesmo tempo não só refletindo sobre as perguntas que eu vou te fazer aqui, mas já aqui pensando no que eu vou mudar aqui na empresa, já está me dando aqui vários insights. E assim, o que você descreveu aqui agora, pô, é uma aula para todo e qualquer empresário, cara. Isso aqui é sensacional, né? De você refletir sobre o seu negócio, de refletir sobre as dores do cliente, aquilo que você soluciona, o que você faz de melhor. Porra, cara, foi genial. E eu tenho uma boa novidade aqui pra galera, que você falou que o livro, achava que o livro só tinha inglês aqui, eu aproveitei, já entrei na Amazon aqui, já botei na minha cestinha. O livro já tem em português, Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Aí é bom. E é do cofundador do Waze, né, o Uri Levine, que nós já entrevistamos, Isso. não aqui no Café com a DM, mas temos uma entrevista com ele, na época que a gente tinha uma revista impressa, cara, aqui do Administradores. O cofundador do Waze, a gente entrevistou ele antes do Waze ser comprado pelo Google, né? E é um cara simplesmente genial, cara. E é isso que você falou, o cara apaixonado pelo problema. Ele queria resolver o problema lá do trânsito, para o cara se localizar na cidade e tudo mais, e resolveu mesmo, né?
Muito bem. Vamos lá, Guilherme. Agora eu quero saber o seguinte, cara. Muito bem. A gente tem aqui um serviço. Eu estou aqui fazendo um exemplo hipotético, tá? Vamos lá, um empresário tem um serviço tal e ele quer comunicar esse serviço para o mercado para vender mais através da internet, aí, através do marketing digital. Qual que é a melhor estratégia hoje em dia para começar assim? Vou entrar na internet, vou lançar esse produto, o que eu tenho que fazer? Beleza. Eu acredito assim que, cara, vão ter várias formas de você fazer um bom lançamento, um bom início na internet do seu produto. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter esse exercício que eu comentei de entendimento desse problema para saber se essa solução é a melhor possível. E aí eu vou dar talvez alguns, não são hacks, eu não gosto desse termo hacks no fim do dia, mas é como se fossem algumas boas práticas. Acho que esse termo é bom. Perfeito. Vou dar algumas boas práticas aqui para iniciar no digital, no que diz respeito a essa parte de mídia paga e essa parte de testar os seus produtos, né? Então, primeiro ponto, se você está falando de um produto que ele ou melhor, né? Se você está falando de uma solução que ela é um serviço, então, serviços, eu acredito que você deveria começar com o WhatsApp. Então, tudo relacionado ao WhatsApp é uma forma legal de você iniciar quando a gente está falando de serviços. Por quê? Primeiro que é barato, então você fazer uma campanha, por exemplo, de Instagram levando para o WhatsApp é muito barato. Você pode, né, realisticamente, dá para começar gastando aí uns 20, 30 reais por dia, né? O Facebook vai dizer lá, o Meta vai dizer, quando você abre o seu WhatsApp Business, ele já vai dizer para você, não, comece aqui com 5 reais por dia. Sim, 5 reais por dia, provavelmente você vai ter pouquíssimos ou nenhum resultado. Né? Algo na casa de 20 a 30 reais por dia é algo que seria um investimento que você pode esperar aí com um pouquinho mais de informação. Não necessariamente de resultado, mas de informação. Então, o fato de você ter o WhatsApp hoje, você poder literalmente, com pouco dinheiro, lançar uma campanha, começar a ter pessoas interessadas no seu serviço e você poder literalmente falar com elas ali na hora, é muito bom, excelente para serviços. E se você tem aí produtos, sou um varejista, tenho produtos, eu tô comprando de alguém, eu quero revender algo, talvez é multimarca ou alguma coisa do gênero, aí a gente vai estar pensando aqui, primeiramente, para iniciar mesmo, eu estaria pensando em marketplace. Então, Mercado Livre, Amazon, sei lá, todos os marketplaces que você puder pesquisar, aí vai variar muito do seu nicho, né? Se você tem, sei lá, você vende roupas, você vai ter marketplaces específicos para roupa, como uma da Fit da vida. Se você vende produtos eletrônicos, você vai estar pensando muito no Mercado Livre, sei lá, um Submarino da vida, né? Então, a gente pensa em marketplaces aqui no caso de varejos e nas produtos físicos, e na sequência você vai estar pensando provavelmente em Google, certo? Google serve como segundo passo tanto para produtos, Google Ads, fazer anúncios em Google, como na parte de serviços também. Talvez aqui você vai pensar que para serviços se encaixa ainda melhor, porque as pessoas têm necessidades. Na maior parte dos serviços a gente está falando de necessidade. Então, eu tenho aqui uma solução para uma empresa ou algo assim, ou eu tenho sei lá, eu estou vendendo, deixa eu pensar aqui, móveis planejados. Mó específico, né? Acaba sendo um produto físico, mas ele é um serviço, né, no fim do dia. Então, é uma mistura dos dois aqui. O WhatsApp vai funcionar maravilhosamente bem, Marketplace não faz sentido nenhum, mas o Google vai ser perfeito, porque as pessoas vão pesquisar. Eu estou me mudando agora, por exemplo, pensei nisso agora por causa disso. Então, estou me mudando, estou pensando que talvez eu precise de móveis planejados e quando eu precisar, se eu precisar, certamente eu vou pesquisar no Google para entender quem são os melhores, enfim. Então essas são algumas formas de você iniciar. Guilherme, só que são um adendo, formas baratas, né? O marketplace... Não, só queria fazer um adendo, né, disso que você está falando, porque realmente quando você vai para o Google, né, o Google ele é uma mídia em que a pessoa ela tem a intenção em encontrar aquilo ali. Né? É diferente, você não vai procurar por móveis planejados no Instagram ou no TikTok, ainda que faça sentido, né, um anúncio que chame a atenção lá nessas mídias, que são
mídias mais de interrupção. Você está navegando ali no feed, aí vem aquele anúncio, ele tem que chamar a atenção, e se você estiver passando por essa, né, por essa fase da vida, como você disse, estou me mudando, então eu quero planejar aqui os móveis do meu escritório. Mas não necessariamente é algo que vai ser tão certeiro quanto uma busca, né? Porque a busca a pessoa vai digitar lá no Google, né, móveis planejados aqui na cidade e tal, né? Como é que você enxerga isso? Porque você tem que compor um mix, né, Guilherme, assim, de marketing digital no sentido assim, pô, eu vou buscar no Google, mas aí no momento em que eu busco no Google, também tem que ser impactado ali por um remarketing aqui nessas outras mídias. Tem que estar em tudo que é canto mesmo? Eu fui para um lado de vou focar aqui em WhatsApp, ou vou focar em Google, ou Marketplace, porque a pergunta ela estava mais atrelada a esse início, né? Sim, sim. Então, pô, como que eu inicio? Pô, serviços, vai nisso aqui que são bons tiros, né? Bons testes que você vai fazer. Produto é desse outro jeito e tal. Beleza, aqui a gente já cobriu a maior parte das empresas, né? Sei lá, a gente pode estar falando das indústrias, que vai ser uma outra coisa aqui, bem mais complexa, acho que poderia ser uma pauta bem específica. Mas, quando a gente começa a crescer, então, pô, móveis planejados, que a gente tem um exemplo aqui, você falou que talvez rede social até pode fazer sentido, mas, enfim, não vai trazer o resultado tal no curto prazo, concordo. Aí, quando a gente começa a crescer numa empresa de móveis planejados, a rede social, ela serve para quê? Ela vai servir, óbvio, pro orgânico, maravilhoso, tal, perfeito, conteúdo, tudo mais, mas se você fizer anúncios ali, você vai acabar pegando as pessoas num momento em que elas talvez não estejam querendo comprar ainda. Então, agora que eu estou falando de imóveis planejados, se começar a aparecer anúncios para mim, eu não estou no momento de compra. Mas quem estiver anunciando vai estar pegando e ficando no topo da minha lista de prioridade de empresas quando eu for contratar isso, sabe? Se eu ver um anúncio muito da hora, dos móveis planejados muito tops, ou alguma coisa que me eduque em móveis planejados, esse é um bom exemplo nesse caso de serviço. Pô, o cara me educou algo em móveis planejados que eu não sabia. Puta, eu não sei nada, na verdade, essa é a verdade sobre móveis planejados. Eu nunca precisei fazer móveis planejados na minha casa, porque eu sempre morei em casa mobiliada. Então, eu não sei nada. Então, se alguma empresa me ensinar com um anúncio algo sobre móveis planejados, eu vou lembrar dessa empresa quando eu precisar de móveis planejados. Eu vou falar, pô, tinha aquela empresa da hora lá que eu aprendi X sobre móveis planejados, então eu vou acabar lembrando dela. Não é uma certeza, mas é uma tese, né? É uma possibilidade, é uma probabilidade que você vai lembrar mais dessa empresa. Então, quanto maior for a sua empresa, quanto mais grana você tiver para investir em mídia, quanto mais canais você puder abraçar com o seu mix de marketing, melhor vai ser para o seu negócio. Essa é a verdade. Então, sim, vai fazer sentido você estar numa rede social. A gente tem exemplos aqui o próprio exemplo se tu pegar uma CIMED, né? Pô, por que uma CIMED anuncia sendo uma indústria que ela não vende e ela nunca vai vender direto para o consumidor? Por que ela anuncia na TV? Porque ela sabe que quanto mais ela anuncia na TV, mais ela vai aparecer, mais ela vai ser lembrada e mais isso tende a aumentar as vendas no ponto de venda dos parceiros dela. E aí ela criou aí N formas diferentes de metrificar isso, enfim, para ver se realmente tem impacto, mas não é uma venda direta. Mas para ela faz sentido estar lá porque ela sabe que vai potencializar as vendas ali dos clientes finais nos pontos parceiros, que consequentemente faz eles comprarem mais da CIMED também. Então, isso aqui seria o master exemplo, né, entre como é que eu inicio e como que é o nirvana dos investimentos e do mix de marketing, sabe? Legal. Ô, Guilherme, você falou da CIMED. Eu já estava pensando aqui, né, nessa pergunta, mas eu também relacionei a questão essa questão que eu vou te fazer agora da CIMED com a própria V4, né? Então, a CIMED a gente tem o João Adib, na V4 nós temos o Denner e muitas outras empresas, elas têm um porta-voz, né, que é a pessoa, normalmente ali, o CEO, o fundador, né, que se posiciona como um porta-voz da empresa. Isso a gente sabe, né, que acaba impactando ali na forma como as pessoas enxergam aquela empresa, até no marketing da empresa em si, e acaba, no fim das contas, né, gerando vendas. Você acha que isso é uma prerrogativa nos dias atuais, que toda empresa ela tenha um porta-voz, uma pessoa que responda pela empresa e que as pessoas possam, enfim, seguir essa pessoa, acompanhar seu dia a dia e tudo mais? Você acha que isso é uma prerrogativa nos dias atuais ou não é tão necessário assim? Cara, eu acredito que
a gente não pode. A minha visão no geral sobre qualquer conceito é que a gente não deveria colocar muitas regras, sabe? Tipo assim, de. Não, é uma prerrogativa, você deveria ter e ponto final. Eu acho que eu não consigo. Assim, exceto coisas éticas que não vale a pena a gente entrar aqui, que aqui tem coisas que são, assim, sei lá, claramente certo ou errado. Quando a gente fala de negócio, estratégia de marketing, estratégia de negócio, eu não acredito que existam muitas regras absolutas, sabe? Qual que é um fato, né? Assim, a nível de número mesmo, é que pessoas tendem a se conectar muito melhor com outras pessoas. Então, isso é acho que até meio óbvio em alguns momentos, assim, porque é difícil, assim. Pega a experiência empírica, qual que é a última empresa que você interagiu no seu Instagram que você fala, nossa, eu não consigo passar um dia sem ver os stories da empresa XPTO. Muito difícil, sabe? Então, pensando em rede social, que seria o exemplo master disso, a gente não tem muitas empresas que a gente super acha legal ali, tá sempre acompanhando os stories. Tem algumas empresas que a gente tá mais acostumados, tipo, que nem vocês que tem lá editorias, tem matérias e tal, aí talvez a pessoa consiga, ela crie uma rotina, né? Não, toda semana eu vou ver um quadro tal ou algo assim, beleza, mas não é um negócio necessariamente muito pessoal. É aquela coisa de, não, esse aqui é um portal de notícias ou um portal de conteúdo, de marketing digital que eu gosto, ou de administração, enfim, né? Mas de conexão interpessoal é fato que ter alguém muitas vezes vai ser melhor para o seu engajamento, para as pessoas se conectarem com a sua mensagem. Ter um porta-voz de cultura, por exemplo, às vezes é um pouco mais fácil do que você ter uma marca que demonstra aquela cultura. Apesar de que tem vários exemplos aqui de marcas que conseguem produzir isso, você ter um cara literalmente falando e pregando a palavra, entre muitas aspas aqui, facilita um pouco. Porém, mesmo tendo essa vantagem, é difícil de você chegar num canal aqui como a gente tá e eu falar pra galera que tá nos ouvindo, não, velho, é melhor e é ideal que você tenha alguém. Por quê? Porque ser esse porta-voz não é um papel muito fácil, essa é a verdade. Vem um monte de ônus junto com você ser, entre aspas, de novo aqui, famoso ou muito conhecido. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer, aí tem gente que não gosta, portanto não quer, e tem gente que vai ter muita dificuldade. Pensa uma pessoa muito tímida e que talvez não quer desenvolver ou não tenha bem desenvolvido uma oratória. Vai ser um desafio grande para essa pessoa estar lá nas redes sociais, fazendo vídeos, fazendo stories e falando sobre, sendo entrevistado e participando de podcast. Né? Eu já participei de vários, já fiz inúmeras vezes eventos, palestras e tal, então quando eu sou convidado aqui para o Café com a DM, não é nem por mérito, não é essa questão, mas eu já estou acostumado, já foram vários, então eu não estou nervoso agora aqui, por exemplo. Mas muita gente chegaria aqui, olharia, nossa, eu tô na câmera, eu tô aqui na minha frente, me vendo, falando, e essa pessoa quase explode. As primeiras vezes é assim, é difícil. E, pô, às vezes tem gente que não vai conseguir passar por isso. Então, por isso que eu não gosto dessa visão de, cara, é uma regra. Porque tem várias marcas que você pode pensar aqui que não tem pessoas como porta-vozes. Né? Literalmente, tipo, o Steve Jobs. Né? Não necessariamente você precisa ter o Steve Jobs. Quem que é o cara da Red Bull? Pá, não tenho nem Tipo assim, ideia. o cara da Red Bull, Não não existe, sei, eu né? não tenho. Eu tenho um monte de atletas, e aí são pessoas, mas são os atletas que são os caras que você lembra da Red Bull, talvez de forma subconsciente aqui, que você lembra, porque a Red Bull ela é a Red Bull te dá asas. É asas é o cara da Red Bull, sei lá, entendeu? Eu não sei, talvez o empresário vai saber, porque tem o CEO, porque tem o cara do marketing, mas assim, é isso da população, é uma pequeníssima parte que vai saber, o resto é a marca, né? Tem uma marca que a gente está gostando bastante de citar em alguns momentos, principalmente quando a gente fala de branding, que é o pessoal da Liquid Death, né? Tipo, entre aspas aqui, morte líquida lá, que é aquela marca de água, que tá bombando um monte. Tipo assim, se tu for estudar a história da marca, você vai entender quem é o cara que criou a marca, você entende a tese por trás do cara, que é um marqueteiro muito pica, que ele falou que você vai ser um marqueteiro bom, é um marqueteiro que consegue vender água mais caro. Tipo, meio que essa é a tese, assim. Eu nem sei todos os detalhes, mas eu gosto do case porque é uma marca de água porque os caras estão bombando nos Estados Unidos, sendo
água, literalmente. Então os caras são um marketing puro, porque água é água e não tem diferença, né? E quem que é o cara dessa marca? Não tem o cara, não existe o rosto da marca, existe a marca. Então, eu acho que os dois caminhos são viáveis e que no fim do dia ter um porta-voz, caso você tenha essa disposição, eu não vou nem dizer predisposição, mas pelo menos a disposição, porque eu acredito que é treinável. Eu não era um cara naturalmente bom de oratória ou algo assim, nossa, nasci assim, sou um talento. Não, pelo contrário. Se pegar meus primeiros vídeos em 2014, 2016 ou 15 que eu comecei a fazer vídeos, você vai ver uma evolução gritante, porque são 10 anos fazendo isso. Então, eu creio que é treinável, mas tem que ter a disposição, sabe? Vai ser bom. Vai facilitar um pouco a vida ali você ter uma pessoa, mas não é uma regra. Muito bom. Bom, eu quero passar aqui para a turma aqui uma super dica, um super presente aqui da V4 aqui para a audiência do Café com ADM, que é um diagnóstico estratégico grátis, feito aí pelo Max Sátiro, né, que é o CMO da V4. O Max esteve aqui no episódio passado, aqui no nosso episódio especial com a V4, e o Max disponibilizou, tá sabendo dessa aí, Guilherme? Ele disponibilizou o próprio WhatsApp dele, cara. Ele tá ficando louco, porque a galera escuta o Café com ADM e manda mensagem para ele lá para fazer o diagnóstico da empresa. E, enfim, então, assim, ó, é só mandar na descrição do episódio, tem um linkzinho pro WhatsApp do Max, clica lá, você manda uma mensagem dizendo que quer fazer um diagnóstico da sua empresa e o Max vai te atender e vai te dar todo o suporte. Isso é totalmente gratuito aqui, um presente da V4 para a audiência do Café com ADM. Muito bem, fizemos o lançamento. Olha só, manda aí. Olha só que legal, esse exemplo que o Max está disponibilizando aí para o pessoal de poder fazer essa, de certo modo, essa auditoria, essa verificação gratuita, também abrindo a estratégia por trás aqui para a galera que está nos ouvindo, né? É uma estratégia de produto. Ela está muito ligada com o que a gente está falando aqui, porque a gente poderia fazer um pitch agora de assessoria. Pô, a V4 ela é uma assessoria que ajuda empresas a venderem mais com a internet. A gente já ajudou 23 mil negócios diferentes. Então, se você quer fazer marketing com quem tem mais de 23 mil empresas que foram ajudadas aqui de experiência, faz com a gente. Só comprar. Cara, é um pitch. Pode funcionar. Vai ter gente que pode entrar no site lá e comprar. Só que assim, eu tenho várias outras formas de demonstrar que eu posso ajudar essas empresas. Uma delas é, eu poderia fazer uma auditoria sobre a parte que eu mais entendo aqui, que é marketing, óbvio, né? Eu não vou falar de outras coisas com esse cliente, esse potencial cliente aqui, eu vou fazer uma auditoria, não vou cobrar nada, e se ele gostar de mim, a gente vê se tem alguma coisa para fazer em conjunto. Então, ele é praticamente a mesma oferta, só que eu vou fazer algo muito mais profundo com esse cliente, vou mostrar o meu valor de forma específica, gratuita. Se ele quiser fazer algo comigo, legal. Se não, também tá tudo bem. Então são variações de formas que a gente pode iniciar uma relação com outras empresas. Então, já que a gente está aqui no Café com a ADM, está aqui falando de estratégia, falando de negócio, por que a V4 está fazendo isso? Cara, é mais uma forma da gente conseguir gerar valor para quem está ouvindo aqui, né? Então a gente não faz isso em todos os lugares e tá, nossa, fazendo isso na internet, ali vocês não vão ver um anúncio necessariamente disso na V4, então ele é pontual, até porque não tem braço suficiente para fazer isso. E ele acaba sendo uma forma diferente da gente demonstrar esse valor para as empresas. Então, é mais ou menos essa a vibe, e isso foi essa ideia desse formato de produto, ela vem junto desses novos desenvolvimentos de produtos e serviços que a gente está fazendo aqui na V4. Cara, e a turma tem assim agradecido muito a gente, né, por estar disponibilizando esse diagnóstico que vocês estão disponibilizando, a bem da verdade, que a gente está comunicando aqui, mas a turma tem demonstrado aqui uma gratidão enorme, porque só esse processo, ele já gera muito valor para a empresa. É só passar pela fase do diagnóstico, já gera um valor imenso. E lógico, né, que vocês acabam acrescentando muito mais valor, né, para aqueles clientes que realmente contratam ali a V4 para cuidar aí do seu marketing, né, enfim, e para ajudar a empresa a crescer cada vez mais. Muito bem, Guilherme, para a gente finalizar aqui o nosso Café com a ADM, eu queria que você comentasse aí quais são os desafios aí tomando o cenário atual. A gente falou de aumento de custos de campanha, né? Enfim, existe uma nova forma que a V4 encontrou de se fazer marketing. A gente pode liberar para a turma aí os segredos do marketing da V4 aí para a galera colocar em prática no seu negócio, mas que eu recomendo que a turma entre em contato com vocês aí para fazer bem feito. Você pode liberar aí para a gente aí uma palhinha?
Cara, vamos pensar assim, ó, dos desafios que a gente tem, como que a gente está lidando. Eu acredito que o maior aprendizado que a gente teve nos últimos anos, e é o que a gente está focando muito agora, vai parecer redundante, talvez, um pouco com algumas das coisas que a gente falou, mas eu acredito que o aprendizado tem uma forma legal de explicar para a galera que está nos ouvindo. A gente, por muitos anos aqui na V4, a gente já atendeu aí todo esse número de clientes que eu já comentei e tal, e a gente sempre focou em entender se a gente estava fazendo algo de errado. Tipo, essa é uma das questões, né? Porque será que tem alguma coisa aqui que a gente está errando com esses clientes por algum motivo? E dois, se algum cliente saísse por qualquer motivo, o cara cancelou o contrato ou algo assim, a gente queria entender o que aconteceu. Será que a gente errou? Será que foi um problema do cliente? Será que é uma coisa natural? Tipo, talvez esse cliente por algum motivo natural da vida, a gente descobre aqui que esse cara decide um dia sair, né? Porque o nosso foco é manter esse cliente o máximo de tempo possível com a gente, mas a gente sabe que vai ter algum momento que esse cara pode sair. Os que saíam, a gente sempre focava nos últimos anos em entender por que saiu. E a gente focou, que parece lógico, né? Se sai, por que saiu. Descobriu por que saiu, resolve o motivo, tende a sair menos. Super lógico, faz total sentido. Só que a gente descobriu que isso não é o suficiente, porque muitas vezes existem vários motivos, e isso é um ensinamento para a galera que está nos ouvindo aqui. Existem vários motivos que o seu cliente eventualmente para de consumir com você, seja ele uma assinatura, tipo um contrato da V4, seja ele um supermercado, que também tem a sua recorrência, porque a pessoa vai comprar todo mês, toda semana, toda quinzena nesse supermercado. E vão existir vários motivos pelo qual os clientes param de consumir com você que estão fora do seu controle. Então, uma empresa quebrou e, portanto, ela caiu e ela não é mais um cliente da V4. O que eu podia ter feito? Cara, às vezes eu não tenho culpa nenhuma, literalmente, nisso. O cara tava com uma gestão ruim de finanças e ele quebrou e eu perdi esse cliente. Não tinha nada para fazer a não ser pegar outro cliente a partir daqui. O cara, sei lá, ele parou de investir na empresa dele, foi investir num outro produto e esse produto está iniciando, ele não tem receita, então ele vai começar do zero. Não tem o que fazer também. E assim sucessivamente, você vai descobrindo, obviamente você vai descobrir coisas que você pode mudar, e coisas que você não pode mudar. Mas muitas vezes tem mais coisas que você não pode mudar e não tem nada para fazer, e você não consegue mudar e não consegue fazer nada de diferente por esses clientes. Onde que mora algo muito valioso que a gente tinha literalmente só esquecido, e a gente foi lembrado pelo Sean Ellis, não sei se vocês já entrevistaram aqui, o Sean Ellis do Growth Hacking, né, se eu não me engano é o nome do livro dele, e aí ele falou pra gente, a gente entrevistou ele no Roy Hunters, e ele chegou assim, a gente explicou tudo isso pra ele, e ele falou, cara, muito legal, faz bastante sentido, lógico, porém vocês estão esquecendo de olhar pro cliente que ficou. Ele falou assim, e o cliente que tá com vocês há 5, 7, 10 anos? O que esse cara tem em comum? O que esses caras gostam? Quais são os motivos pelo qual eles ficaram por muito mais tempo? E aí, se você olhar para esses motivos e tentar aplicar isso para o restante da base, você vai fazer mudanças positivas no seu serviço, no seu negócio, para que mais clientes fiquem. Porque o problema de olhar só para o cliente que saiu, que é a menor parte, né? Porque a maior parte ficou. Então a menor parte sai, e aí você fica lá. Nossa, saiu por causa de A, saiu por causa de B. Aí você muda o seu produto e talvez você esteja piorando para aquele cliente que ficou e você nem percebeu isso. Então, a dica dele aqui é não esqueça do cliente que sai. Você tem que olhar para esse cliente, é óbvio, é importante, porque de lá vão sair muitos insights. Mas você principalmente deveria estar olhando para como que você pega o cliente que fica e você traz mais clientes que ficam, mais clientes parecidos, e com esse cliente que fica, como que você consegue fazer mais por ele? Como que você consegue crescer com ele, né? E aí isso foi literalmente, assim, não tem outra palavra a não ser mind-blowing, sabe? Explodiu a mente, assim, a gente falou, caralho, a gente não tava pensando nisso, desculpa o palavrão aqui, mas a gente não tava pensando nisso e, nossa, e a partir dali foram os últimos
2 anos e meio, acho que foi mais ou menos o tempo que a gente fez essa entrevista com ele lá, a gente voltou todo o nosso foco para isso que a gente comentou lá no início de revenue, por isso que existe a minha função hoje, porque a gente começou a entender que, cara, tem que olhar para a jornada inteira de receita, entender quais são os produtos, os clientes, as características que fazem o cara ficar muito tempo com a gente, e não só olhar para a operação, churn, problema, que era o que um CS muitas vezes vai fazer. O CS faz o quê? Olha para o sucesso do cliente, mas muitas vezes o CS é uma ouvidoria que lida com problema. E tá lá, problema, e não pensa em coisas boas para os clientes que estão ficando. Então a gente criou time de monetização, criou o cara que vai cuidar do cliente, que vai olhar só para melhorar essa relação e crescer com ele. Eu acho que essa dica, ela é, assim, foi mind-blowing pra gente, eu espero que possa ser de valor aí também pra galera que tá nos ouvindo. Cara, eu achei simplesmente genial, né? E também, como eu falei aqui, né? Fazendo a autorreflexão. Ao mesmo tempo, você tá falando, eu tô refletindo também sobre o nosso negócio e tenho certeza que os nossos ouvintes estão fazendo esse mesmo exercício agora. Você pensa exatamente nas situações que você passa na sua empresa, né? E como que você pode, a partir de uma nova perspectiva, né? Fazer melhor. Guilherme, cara, que aula. Aqui um episódio aqui memorável, aqui que, enfim, a gente vai fazer essa divulgação desse episódio, vai contar aqui também com o apoio da galera. Grande parte da audiência do Café com ADM vem da indicação da galera que escuta e que assiste. Então, assim, isso aqui com certeza aqui vai viralizar aqui nas redes através da satisfação do nosso público aqui com esse conteúdo. Mas, cara, o mais importante de tudo é realmente assim, refletir e colocar em prática. Tudo que o Guilherme falou aqui agora são mudanças, né? São chaves que a gente vai girar aqui que vão mudar completamente aqui os nossos negócios. E, bom, eu vou passar de novo aqui mais uma vez esse recado, diagnóstico gratuito do marketing da sua empresa, feito pela galera aqui da V4. Então, o telefone do Max está aqui na descrição do nosso episódio, então clica lá, fala com o Max para você ter um diagnóstico gratuito feito pela turma da V4. Guilherme, cara, obrigado mesmo, cara. Que aula. Você aqui é um professor aqui, nota 1000 aqui pra gente aí, cara. Obrigado mesmo. Pô, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero poder colaborar aí futuras vezes com vocês. Deixa eu te perguntar, tu é irmão do Denner, primo, como é que é? Qual que é o parentesco aí? Ele é meu tio. Eu sou sobrinho dele. Caraca, velho! A minha mãe é a irmã dele, a irmã mais velha. Que animal! Olha aí, a família aí, como diz aqui o mestre Yoda, né? A força é poderosa nessa família. Tá. Muito bem, Guilherme, valeu demais. Você aqui, ouvinte e espectador aqui do Café com ADM, compartilha esse episódio, marca a gente no @Café com ADM, marca no @administradores, marca a turma do @V4 Company. É isso aí? @V4 Company, exatamente. Marca também o Guilherme Lippert, procura lá, qual é o teu arroba aí pra galera marcar também? Meu arroba é @o Guilherme Lippert. Pô, tem outro? Se botar Lippert, Lippert, é bem fácil. Mas tem outro Guilherme Lippert no mundo aí, cara? Pior que tem, você acredita? Olha só. Mas o original é o @o Guilherme Lippert, então marca ele pra saber que você curtiu esse episódio e que vai colocar os ensinamentos aqui do Guilherme em prática no seu negócio. Beleza? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!